Hoje, vamos mergulhar no misterioso mundo de Gog e Magog. Vocês podem ter ouvido esses nomes no Antigo e no Novo Testamento. Eles são mencionados nos livros de Ezequiel e Apocalipse. Mas aqui está o detalhe: não há uma interpretação única. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Gog e Magog carregam um senso de presságio, muitas vezes associado aos tempos finais. Mas o que torna isso ainda mais interessante é que eles não são apenas simbólicos. Esses nomes também se referem a povos históricos reais que surgiram após o tempo de Noé. Vamos diferenciar entre o Gog e Magog histórico, presente no livro de Ezequiel, e aqueles mencionados em Apocalipse 20, versículos 8 e 9. Além disso, vamos dar uma pincelada na simbologia desses nomes enigmáticos e como eles desempenham um papel nos últimos dias. Agora, a pergunta que não quer calar: por que deveríamos nos importar com esse tema? Fiquem conosco enquanto exploramos as razões. Lembrem-se, cada detalhe nas Escrituras é inspirado por Deus, e pode haver lições profundas escondidas nesses aparentes detalhes menores para nossas próprias vidas. Ao navegarmos pelo livro de Ezequiel, desvendamos o desafio de diferenciar as visões que se aplicam ao contexto histórico de Israel e aquelas que parecem prever eventos dos tempos finais. E sim, algumas se encaixam em ambas as categorias. É como montar um quebra-cabeça. Mas aqui está a reviravolta. Revelaremos que o Gog e Magog que encontramos nas profecias de Ezequiel são bem diferentes dos mencionados em Apocalipse. Gog é descrito como um líder proveniente da terra de Magog. O que é fascinante é que isso prevê uma profecia de uma futura invasão de Israel liderada por Gog, com a participação de uma coalizão de outras nações. A reviravolta divina na história é que Deus intervém para derrotar Gog e proteger Israel. Mas aqui está o detalhe: a identidade exata de Gog e Magog, bem como o contexto histórico específico dessa profecia, ainda são temas de debate acalorado entre estudiosos e teólogos. Vamos aprofundar-nos nessa profecia intrigante. O trecho começa com: Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, ponha o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe soberano de Meseque e Tubal. Ezequiel 38, versículo 1. Ainda no livro de Ezequiel, encontramos uma poderosa profecia dirigida a Gog com as seguintes palavras: Filho do homem, profetize contra Gog e diga: Assim diz o Senhor soberano: Estou contra você, Gog, príncipe supremo de Meseque e Tubal. Ezequiel 39, versículo 1. Essa profecia pinta um quadro vívido do destino de Gog, pois ele é virado, arrastado do extremo norte e enviado contra as montanhas de Israel. Mas a reviravolta divina? Deus o desarma, e Gog e suas tropas encontram seu fim nas montanhas, tornando-se alimento para aves de rapina e animais selvagens. Mas aqui está um detalhe histórico curioso. Gog faz uma breve aparição em 1 Crônicas 5, versículo 4, como descendente de um profeta chamado Joel. É um momento rápido que adiciona uma camada extra de mistério à história de Gog. Quando se trata de Gog, não temos muitas informações, exceto que ele vem do norte e tem intenções hostis em relação a Israel. Ele é essencialmente um invasor com uma agenda de saque. Agora, Magog. Aqui é onde fica interessante. Há algum debate sobre se Gog e Magog são a mesma entidade ou se Gog está associado à região do norte de Magog. É como se Gog fosse o rei e Magog fosse o reino. Eles podem ser comparados a Faraó e aos egípcios. A especulação é abundante sobre o reino de Magog, que tinha a intenção de prejudicar Israel. Alguns sugerem Lídia, Sabi, Sítia ou até mesmo os Seleucidas. Outra menção de Magog vem da linhagem de Jafé, um dos filhos de Noé. Os escritos de Joséfo sugerem que Magog governava um reino ao norte, semelhante aos Citas. Em qualquer caso, parece que seja uma nação ou uma coalizão de nações que representava uma ameaça a Israel no passado, ou representará no futuro. O que sabemos é que eram guerreiros habilidosos originários das regiões do norte de Israel, e eram retratados como adversários formidáveis. Agora mergulhamos em um tópico fascinante: Gog e Magog no Novo Testamento, em particular, em Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Neste trecho, Gog e Magog são introduzidos no contexto da batalha final no fim do mundo. É um confronto épico em que Satanás é solto de sua prisão, engana as nações, especificamente Gog e Magog, para se reunirem em uma batalha contra o povo de Deus. Mas não se preocupe, pois Deus intervém e triunfa.
lançando Satanás no lago de fogo. Mas aqui está a reviravolta. Tudo isso depende de quando exatamente ocorrerão os tempos finais. Alguns especularam sobre vários reinos do norte e nações superpoderosas atuais que poderiam simbolizar o Gog e Magog que encontramos em Apocalipse 20, versículos 7 e 8. Conforme o texto diz, quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Eles são tão inúmeros quanto a areia do mar. Marcharam pela largura da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama, mas desceu fogo do céu e as devorou. Apocalipse 20, versículos 7 a 9. Por séculos, os estudiosos têm debatido sobre a identidade de Gog e Magog. Mas este vídeo não vai alimentar esse acalorado debate. O que sabemos, com base no livro de Apocalipse, é que exércitos desses reinos enigmáticos se unirão a Satanás na tentativa de eliminar o povo de Deus. É um tema que ecoa em diversos textos apocalípticos judaicos. No Apocalipse de João, Gog e Magog representam todos os oponentes gentios do Messias, e nesse sentido, esses nomes frequentemente reaparecem na literatura apocalíptica judaica. No Apocalipse 20, descobrimos que Satanás reúne um exército massivo. Juntos, lançam um ataque a Jerusalém, mas seus planos são interrompidos quando o fogo do céu os consome. Essas passagens descrevem de forma bastante literal os eventos sombrios dos últimos dias. Enquanto a Rússia cai diante do Anticristo pouco antes do início da tribulação de 7 anos, Gog e Magog se rearmando e participarão da Guerra do Armagedon. Aqui está a parte intensa. Israel busca proteção por meio de um tratado de paz de 7 anos com o Anticristo, após a guerra entre o Rei do Norte e o Anticristo. No entanto, após 3 anos e meio, o Anticristo quebra o tratado ao invadir Israel, desencadeando os horrores apocalípticos descritos no livro do Apocalipse. Durante esses tempos finais, Deus reúne os exércitos do Anticristo para a Batalha do Armagedon. Alguns estudiosos e teólogos veem Gog e Magog tanto no Antigo quanto no Novo Testamento como símbolos em vez de literais. Eles acreditam que essas referências representam as forças do mal e do caos que se opõem ao povo de Deus. Nessa interpretação, as identidades específicas de Gog e Magog importam menos do que o significado espiritual do conflito. Outros propõem que as referências em Ezequiel possam ter tido um contexto histórico, possivelmente relacionado a povos e eventos antigos, enquanto a referência em Apocalipse assume um significado mais simbólico e escatológico, relacionado aos tempos finais. Alguns tendem a uma interpretação mais literal, sugerindo que Gog e Magog, em ambas as passagens, se referem a eventos futuros específicos, envolvendo nações ou líderes reais. Isso frequentemente envolve tentativas de relacionar nações modernas a Gog e Magog, mas essas identificações são altamente especulativas e sujeitas a debate. No final, a interpretação de Gog e Magog nessas passagens bíblicas pode variar amplamente entre diferentes tradições religiosas e estudiosos. Alguns veem essas passagens como vislumbres de eventos futuros, enquanto outros enfatizam sua importância simbólica e teológica na narrativa mais ampla da Bíblia. É crucial abordar esses textos com humildade e entender que a interpretação pode ser influenciada pelo quadro teológico e perspectiva de cada um. A profecia de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39 descreve uma batalha nos últimos dias, na qual um inimigo formidável assalta Jerusalém e Israel, o povo de Deus. A passagem prevê o livramento miraculoso de Deus para o seu povo. Essas nações se reúnem para lutar contra Israel, mas a batalha é unilateral. O Senhor intervém, enviando um terremoto que aniquila as forças inimigas, deixando um rastro de devastação. Ao longo da história da Igreja, muitos tentaram identificar as nações envolvidas. Muitas vezes, essas identificações estavam associadas a grupos considerados desfavoráveis naquele momento, ou considerados inimigos em determinada era da história da Igreja. No entanto, a interpretação dessa passagem pode não se tratar de identificar nações específicas. O nome Gog parece fazer referência a um antigo rei do Oriente Próximo chamado Giges, da Lídia. Ezequiel pode estar usando esse guerreiro temível como modelo para um rei futuro, que lideraria uma coalizão contra Israel. Não se trata de identificar um indivíduo ou local específico, mas de usar uma figura histórica como modelo para um inimigo futuro. Israel enfrentou inúmeras adversidades e invasões ao longo de sua história,
incluindo a destruição babilônica. A profecia prevê uma guerra de magnitude semelhante no futuro. O que torna Gog e seus aliados interessantes é que são mencionadas 7 nações. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram identificar essas nações com base no contexto geográfico de sua época. No entanto, uma interpretação mais idealista e representativa pode ser mais apropriada. Essas nações vêm de todas as direções, simbolizando um ataque global a Israel. Ezequiel não está necessariamente tentando nos dizer quem são os jogadores dessa batalha, mas nos dá uma visão do que será esse conflito futuro. A mensagem-chave aqui é que o Senhor vai derrotar esses inimigos com certeza. Gog e Magog aparecem novamente em Apocalipse 20, mais uma vez ligados à batalha final e à rebelião. Satanás é brevemente libertado e organiza outro exército para marchar contra Deus e seu povo. No entanto, mais uma vez, o Senhor intervém rapidamente e os destrói. Há sem dúvida um significado profético nisso, apontando para um conflito futuro desse tipo. No entanto, tentar identificar nações específicas ou suas localizações não é o propósito principal ou a intenção dessas passagens. Frequentemente, enxergamos essas passagens como menos relevantes ou preferimos focar no Novo Testamento. No entanto, aqui está o ponto. A Escritura é uma narrativa épica, e ao pular 3/4 dela, perdemos uma parte significativa da grandiosa história de redenção da humanidade e do nosso mundo. Da mesma forma, as visões peculiares vividas por Ezequiel, que podem estar relacionadas a reinos de sua época ou posteriores, têm grande relevância para nós hoje. À medida que nos aproximamos dos últimos dias, compreender o que nos aguarda, ou o que aguarda os futuros cristãos quando os eventos do Apocalipse se desenrolarem, torna-se essencial. Devemos ler toda a Bíblia, não apenas as partes que preferimos, ou exclusivamente o Novo Testamento. Para realmente compreender a narrativa redentora de Deus, isso inclui explorar passagens como as encontradas em Ezequiel sobre 2, ou possivelmente 1, reinos com nomes semelhantes. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada de redescoberta das joias escondidas no Antigo e Novo Testamento. Continue conosco para mais histórias fascinantes todos os dias. Deixe sua sugestão, de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.